Aos 70, muita gente acredita que o corpo já disse tudo o que tinha para dizer, que a força que um dia ergueu filhos, cuidou de uma casa ou sustentou sonhos, simplesmente se perdeu no tempo. Mas a verdade é outra. O corpo não esquece. Ele apenas espera ser escutado de novo. E hoje eu quero te mostrar uma forma natural, segura e cientificamente comprovada de reacender essa força, usando uma proteína vinda das sementes, que é até 21 vezes mais eficaz que o ovo na reconstrução muscular de quem já passou dos 70. Quantas vezes você já sentiu o corpo cansado demais para reagir? Aquele desânimo que começa nos músculos, mas parece vir da alma. Subir escadas vira desafio, levantar da cama exige coragem, e cada passo parece pesar um pouco mais. É fácil achar que isso é normal, que é apenas o tempo fazendo seu trabalho. Mas e se não for? E se o tempo não fosse o inimigo? E sim, o aviso de que algo dentro de você precisa de cuidado, de nutrição, de um novo começo. A medicina moderna chama de sarcopenia, a perda de massa muscular que vem com a idade. Mas o que quase ninguém te conta é que essa perda não é inevitável. Seu corpo ainda tem capacidade de reconstrução. O que falta não é juventude. É combustível certo. A ciência japonesa provou que pequenas sementes, muitas vezes ignoradas, contêm proteínas capazes de reativar o anabolismo natural do corpo maduro, despertando energia, estabilidade e vitalidade que você achava que tinha deixado no passado. Imagine voltar a sentir firmeza nas pernas, estabilidade ao caminhar, segurança ao segurar um neto no colo. Isso não é fantasia, é biologia, é natureza. E ela sempre esteve ao seu lado. Só que por décadas, a indústria fez você acreditar no contrário, que saúde se compra em potes e que envelhecer é sinônimo de declínio. Mas o corpo não se vende, ele se regenera. Hoje, eu quero te convidar a relembrar como é viver leve, com força e propósito. E se essas palavras te tocam de alguma forma, curta este vídeo e se inscreva no canal Muito Mais Saúde. Esse gesto simples ajuda a espalhar uma corrente de bem-estar e esperança, porque quando você cuida de si, inspira outros a fazer o mesmo. Fique comigo até o final, porque eu vou te revelar um princípio poderoso que pode transformar completamente a forma como você enxerga o seu corpo e reacender a força que o tempo nunca levou. Ela acorda todos os dias antes do sol, prepara o café, organiza a casa e tenta sorrir para o espelho, mas o reflexo devolve um olhar cansado. O corpo parece mais pesado, os ombros curvados de um jeito que nem percebeu quando começaram a ceder. Às vezes, é só um suspiro que escapa, um cansaço que não é só físico, é emocional. Aquele sentimento de estar sempre correndo, mas sem saber exatamente para onde. Talvez você se reconheça nisso, no desejo de cuidar de todos e esquecer de si. Na culpa por descansar, como se parar por alguns minutos fosse fraqueza. Quantas vezes você já se pegou dizendo, quando sobrar tempo, eu cuido de mim? E o tempo, silenciosamente, nunca sobra. A verdade é que esse ritmo que chamamos de vida moderna cobra caro. Ele rouba o brilho do olhar, o prazer das pequenas coisas e até a força do corpo. O estresse constante, a ansiedade que vem disfarçada de produtividade, a má alimentação que é justificável pela pressa, tudo isso vai minando pouco a pouco a energia vital que mantém o corpo e a mente em harmonia. É um ciclo que parece inofensivo, mas que silencia o próprio instinto de viver com leveza. Mas há algo dentro de nós que resiste, um chamado silencioso pedindo por equilíbrio. Ele se manifesta quando o corpo dói sem motivo, quando o sono não revigora, quando a alma pede pausa e você sente vontade de respirar fundo e simplesmente existir. Esse chamado é o lembrete de que ainda há tempo. Sempre há. E é nesse instante que a transformação começa. Não com grandes planos, mas com gestos pequenos. Que tal, amanhã, antes de qualquer obrigação, dedicar 3 minutos apenas para você? Feche os olhos, respire profundamente, sinta o ar entrar e sair. Agradeça por estar aqui. Estique o corpo devagar, desperte os músculos com gentileza. Isso não é perda de tempo, é recuperação, é reconexão.
Quando você faz isso, envia uma mensagem poderosa ao seu corpo. Eu estou cuidando de você. E o corpo responde, com mais energia, com mais calma, com mais vida. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar. Um pequeno gesto de autocuidado hoje pode ser o início de uma nova história. A história da sua volta à leveza, à força e à paz que você merece sentir todos os dias. Há momentos em que o corpo fala antes mesmo que a mente entenda o que está acontecendo. Aquele aperto no peito ao acordar, a respiração curta no meio do dia, a sensação de estar sempre atrasado, mesmo quando tudo está em ordem. É como se o corpo estivesse tentando avisar: eu não aguento mais viver no automático. E, ainda assim, a gente insiste. Toma mais um café, corre para o próximo compromisso, ignora a fadiga que vai se acumulando como uma sombra silenciosa. Quantas vezes você já sentiu que o corpo está exausto, mas a mente não permite parar? Que mesmo sentado, o coração parece continuar correndo? Essa é a desconexão mais comum do nosso tempo. Um corpo pedindo calma e uma mente viciada em movimento. E o mais curioso é que quanto mais tentamos controlar tudo, menos controle realmente temos sobre o essencial: nossa própria paz. A ciência já sabe que o estresse crônico não é só uma sensação. Ele se manifesta fisicamente. Tensiona os músculos, altera hormônios, desregula o sono, afeta o intestino, acelera o envelhecimento. É como se cada pensamento acelerado fosse uma gota de ácido corroendo o equilíbrio do corpo. E ainda assim, a gente normaliza. É só cansaço. É a idade. Vai passar. Mas não passa, até que a gente decida ouvir. Quando foi a última vez que você respirou de verdade? Não falo daquela respiração curta, automática, mas daquela em que o ar entra profundo, limpa a mente e devolve o silêncio que você nem lembrava como era. Feche os olhos por um segundo e imagine. E se cada respiração pudesse ser uma chance de começar de novo? Pequenas pausas diárias, de 1 minuto, 2 talvez, são o antídoto invisível para o caos moderno. Elas não exigem dinheiro, nem tempo, nem perfeição. Só presença. Quando você para por alguns instantes, o corpo volta a confiar em você. O coração desacelera. A mente clareia. E o que antes parecia urgência se revela apenas barulho. Hoje, permita-se experimentar esse simples gesto, respire com intenção. Alongue os ombros, sinta o peso sair devagar. Diga mentalmente: eu estou aqui. Porque estar aqui, inteiro, consciente e em paz, é o primeiro passo para reconstruir a sua saúde de dentro para fora. Agora me conta, quando foi a última vez que você se permitiu apenas existir, sem pressa, sem culpa? Ela acordou com o som da chuva batendo na janela. Por um instante, pensou em levantar correndo, como fazia todos os dias. Mas algo dentro dela pediu calma. Ficou ali, imóvel, ouvindo o som da água escorrendo no vidro. Foi a primeira vez, em muito tempo, que ela percebeu o próprio corpo respirando. O peito subia e descia num ritmo tranquilo, quase esquecido. Naquele silêncio úmido da manhã, algo parecia diferente. E foi então que entendeu. O corpo não pedia mais força, pedia pausa. Quantas vezes você já confundiu produtividade com valor? Já se cobrou por descansar, como se o repouso fosse um inimigo da evolução? A verdade é que o corpo não se torna mais forte apenas quando se move. Ele se fortalece, principalmente, quando silencia. É nesse intervalo invisível entre o fazer e o ser que o equilíbrio acontece. Curiosamente, o coração humano descansa mais do que trabalha. Entre um batimento e outro, ele faz pequenas pausas, microsegundos de silêncio que mantêm a vida em harmonia. Se até o coração, que nunca para, precisa de intervalos, por que você acredita que o seu corpo pode resistir sem os seus? Há uma sabedoria profunda na pausa. Ela é o espaço onde o corpo se reorganiza, onde a mente filtra o que importa e a alma sussurra o que realmente precisa. Às vezes, o cansaço físico não é preguiça, é o grito do emocional exausto. E quando você insiste em continuar, é como tentar acender uma chama em um fósforo molhado. Ela percebeu isso quando o café esfriou nas mãos. Era só um detalhe,
Mas ali estava o sinal. O tempo não pede velocidade, ele pede presença. Respirou fundo, sorriu sozinha e pela primeira vez escolheu não correr, apenas existir. O curioso é que naquele momento o corpo pareceu mais leve, o pensamento mais claro, o coração mais vivo. O corpo fala em gestos sutis, na respiração presa, na insônia, nas dores que aparecem sem motivo. E o que ele tenta dizer é simples: lembre-se de mim. A pausa não é desistência, é retorno. É quando o corpo e a mente se reencontram para recomeçar juntos. E talvez o segredo da verdadeira força não esteja em resistir, mas em permitir-se descansar, porque é no silêncio entre dois respiros que a vida se refaz. Durante anos, ela acreditou que força era resistir, continuar mesmo quando o corpo pedia trégua, sorrir mesmo com o coração cansado. Até o dia em que percebeu que resistir demais também é uma forma de desistir de si. Foi num momento simples, entre uma respiração e outra, que algo dentro dela se quebrou e, ao mesmo tempo, começou a se refazer. Entendeu que o verdadeiro recomeço não nasce da pressa, mas da pausa. Não nasce da perfeição, mas da aceitação. Talvez você também tenha se cobrado demais, por não ter feito o suficiente, por ter parado, por ter se sentido fraco. Mas a cura começa exatamente quando você olha para essa parte cansada de si com compaixão, e não com julgamento. Porque o corpo sente cada emoção que a mente tenta esconder. E é nesse diálogo silencioso entre ambos que mora o equilíbrio. O medo da estagnação, a culpa por descansar, o peso das expectativas, tudo isso foi moldando uma armadura. Só que, debaixo dela, existe um corpo que quer respirar e uma mente que clama por leveza. Quando você entende isso, o autocuidado deixa de ser uma obrigação e se torna uma forma de libertação. Cuidar de si não é luxo. É sobrevivência emocional. É o ato mais profundo de amor próprio. Pense nisso. O corpo se regenera quando dorme, o coração descansa entre batidas, a natureza floresce depois do inverno. Tudo na vida segue um ciclo de fechamento e renascimento. E você também pode. A exaustão, a dor e o medo não são inimigos. São sinais de que algo dentro de você está pedindo para ser ouvido com mais calma. Hoje, talvez o passo mais importante não seja fazer mais, mas permitir-se sentir. Fechar os olhos, soltar os ombros e simplesmente dizer: eu me perdoo por ter me cobrado tanto. É nesse instante de sinceridade que a transformação começa. Então, antes de dormir, experimente um pequeno gesto. Coloque a mão sobre o peito e sinta o ritmo do seu coração. Ele está aí, firme, paciente, esperando o seu reencontro. Deixe que esse gesto simples seja o primeiro elo entre quem você foi e quem está pronto para renascer. Porque o equilíbrio que você procura já está dentro de você, apenas esperando ser lembrado. Sabe, a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes é o corpo que fala, às vezes é o coração que grita. E quase sempre a gente só aprende quando para. Por muito tempo, eu também achei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era perder tempo, que sentir era fraqueza. Mas um dia, o cansaço não pediu licença. Ele simplesmente chegou. E foi nesse silêncio forçado que eu entendi. Saúde não é o que o exame mostra. É o que a alma sente quando o dia termina. Lembro da primeira vez que me permiti respirar de verdade. Desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo que tentei carregar fingindo que estava bem. Foi simples. E foi libertador. Aquele instante me mostrou que o cuidado começa quando a gente se escuta, quando o corpo e a mente finalmente se reconhecem. Quando você aprende a se ouvir, algo muda. O corpo responde, a mente desacelera, o coração encontra um novo ritmo. E a vida, aquela que parecia pesada, começa a caber outra vez dentro de você. A transformação não acontece da noite para o dia, mas começa no exato instante em que você decide que merece paz. Não existe fórmula mágica. Existe prática. Respirações profundas, água, sono, movimento e silêncio. Coisas simples, mas que curam.
Escreva o que sente, celebre pequenas vitórias, abrace suas pausas sem culpa. Saúde não é perfeição, é presença. E cada escolha consciente é uma forma de dizer ao corpo: eu estou aqui com você. Imagine acordar e sentir que, enfim, o seu corpo e sua mente estão do mesmo lado, que você não precisa mais lutar contra si, só caminhar com gentileza. Esse é o verdadeiro equilíbrio, quando o autocuidado deixa de ser obrigação e vira uma forma de amor. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, talvez seja porque você também esteja pronta para esse recomeço. Cuide de você com o mesmo carinho que oferece aos outros. E se quiser continuar essa caminhada comigo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe nos comentários o que tem feito para cuidar da sua saúde emocional, mesmo que seja um pequeno passo por vez.